Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes também. Bom, vamos lá. Hoje a gente chega num tema geração nova, que é o último capítulo do livro A Gênese. Livro A Gênese de Kardec. E a gente pegando a última doutrinária que a Oceane falou, foi sobre os sinais dos tempos. Os tempos são chegados, os tempos de mudança. E de repente a gente vem com esse tema aqui, a geração nova. Que geração é essa? De onde é que ela vem? O que é que vai ser da geração que aqui está? São perguntas que a gente faz, que a gente vai descobrir. Ou será que essa geração nova faz parte de uma geração velha que tem a missão de se renovar? É isso que a gente vai falar hoje, né? Pois é, vamos. Olha só, o primeiro trecho, o que é que Kardec traz aqui? Para que na terra os homens sejam felizes, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Olha só, não vai ter felicidade aqui na terra se estiverem encarnados espíritos maus. Os espíritos são claros ali. Para que haja felicidade, não é a felicidade tal qual a gente acha que é, porque nós temos aqui na Terra momentos felizes, momentos alegres, mas a verdadeira felicidade não é eterna. E para que a coisa seja eterna, a felicidade seja eterna, é preciso que não haja sofrimento. Enquanto houver sofrimento, não tem como as pessoas serem felizes. E o sofrimento é causado por espíritos ainda imperfeitos, espíritos que ainda estão mergulhados no mal. Então é necessário que só estejam aqui espíritos bons. E aí a gente, dentro da doutrina espírita, a gente sabe que existem 5 escalas planetárias. O mundo de provas e expiações é o segundo tipo de morada no qual nós estamos. O primeiro lá a gente sabe que é o primitivo, o segundo é o que nós estamos, é nesse mundo que existe a predominância do mal. Quando a gente vê tanta maldade por aí, justamente por conta das características desse mundo. O mal ele prevalece, o mal é a maioria. É o mundo de provas e expiações. Nós, segundo os espíritos, já estamos aí há muito tempo, há mais de 100 anos, dentro de um período de transição. Estamos num período de transição entre o de provas e expiações para chegar no mundo de regeneração. Que nesse mundo de regeneração ainda terá espíritos atrasados, ainda terá maldade, só que vai haver um equilíbrio aí. O terceiro mundo vai haver um equilíbrio do mal e do bem. Para quando chegar no quarto mundo, que é o mundo feliz, aí sim, o mundo feliz é o contrário do mundo que nós estamos. Porque muitas vezes a gente pensa que o mundo de regeneração já vai ser um mundo contrário ao nosso. Não, não é. O mundo de regeneração é um mundo do equilíbrio. Tem bondade e tem maldade na mesma escala. Para quando chegar no mundo feliz, veja que no mundo feliz ainda existe maldade. Só que a bondade, ela impera. Nesse caso aqui, a bondade vai prevalecer. Só quando chegar no mundo puro, que são os mundos celestes, é que lá só existe espíritos evoluídos, como Jesus. E aí a gente está longe ali. O nosso modelo é Jesus. A gente tem que chegar nele. E aí a gente vê que a gente está longe, mas a gente já sabe qual é o caminho, já sabe o que tem que fazer, é só fazer. Como que fosse fácil, né? Pois é. É isso. Chegado o tempo, ou seja, o tempo de que a Terra finalmente, não é agora vai mudar para a regeneração, não tem jeito. Então, chegado esse tempo, grande imigração se verifica. Que imigração é essa? A dos espíritos que praticam o mal pelo mal e que ainda não tocados pelo sentimento do bem. Eles já não são dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão.
e constituiriam um obstáculo ao progresso. Hoje todo mundo tem a oportunidade de se melhorar. Todo espírito, todos nós que estamos aqui, a gente reencarna para a gente melhorar. Só que chega um momento em que o mundo não pode mais esperar. A mudança é lenta, ela é gradual, mas chega um momento que não vai ser agora, e aí quem não aproveitou tem que arrumar uma outra casa, porque aquela já não serve mais. Ou muda sem muda. Não tem, não vai ter. Então, o que é essa migração? A migração é a saída. É a saída desses espíritos. Eles serão excluídos. E eles não vão mais estar aqui, porque se eles ficarem... E quando eu falo eles, pode ser um de nós também. Eu falo eles, quando eu falo eles, são os espíritos, que pode ser um de nós, que ainda não está praticando o bem pelo bem. E aí, quem não se adequar, quem não se emendar, aí vai ter que ser expulso mesmo e vai para onde? Vamos ver aqui, eu ia falar, mas a gente vai ter outra pergunta aqui, né? E para onde eles vão? Os espíritos que não conseguirem mudar, continuam praticando mal pelo mal. Porque se eles ficarem aqui, eles vão causar um obstáculo e a Terra não vai conseguir mudar para o mundo de regeneração. Então tem que ser expulso. Observe que ali não, são espíritos que eles praticam o mal só pelo prazer de praticar o mal. E para onde é que eles vão? Eles irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Olha só, para onde é que eles vão? Para aqui não fica. Eles têm que ir para o mundo, ou abaixo desse, quando eu falo abaixo, não é em relação a estado, né, localização, mas o mundo primitivo, por exemplo. Eles podem ir para o mundo primitivo, ou eles podem ir para o mundo também de provas e expiações, como a Terra é. Fazer o que lá? Se eles forem para o mundo primitivo, eles vão levar o conhecimento que eles já têm para ajudar aquelas pessoas que estão lá. E eles podem ir também para um planeta em que acabou de mudar de mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. O mundo ele evoluiu, né? Saiu do primitivo, foi para provas e expiações, e aí quem mora lá são espíritos tal qual os daqui agora. E aí aqueles que não conseguirem mudança, vai para esse tipo de mundo. Vai viver lá. Para poder amolecer o coração. Ou até mesmo ajudar. No livro Exilados de Capela, por exemplo, que é muito bom esse livro, vale a pena ler, conta que espíritos, e Adão ele representa essa classe de espíritos, foram expulsos de um outro sistema planetário. De um sistema planetário que evoluiu, e essa raça, que é a raça andâmica, não evoluiu. E aí, Capela, ele é um sistema, né, planetário, ele evolui. E aí, quem estava lá que não evoluiu é expulso. Vai acontecer isso aqui. Eles foram expulsos para onde? Para um mundo também de provas e expiações. E aí eles vieram para aqui, a Terra tinha acabado de sair do mundo primitivo, eles vêm para aqui, eles, com o conhecimento que eles têm, que eles tiveram, que eles tinham, eles ajudaram os espíritos que aqui moravam. Ajudou na parte intelectual. Daí a criação das grandes pirâmides, por exemplo, que não há, até hoje não há explicação plausível de como elas foram criadas. E a gente sabe que há muito tempo que as pessoas desconfiam de raças inteligentes. É a raça dana. Eles foram expulsos de lá para fazer um estágio aqui, né? Não quiseram evoluir por lá. A mesma coisa vai acontecer aqui. Olha só, no mundo primitivo, eles são para quê? Para as primeiras reencarnações da alma humana, onde a vida é toda material. Mundo primitivo, a Terra já passou por isso. Mundo de provas e expiações, onde ainda existe o predomínio do mal, nesse caso a Terra. E aí o mundo de regeneração,
que é onde as virtudes e defeitos se mesclam. O mal e o bem separados. Não existem expiações, mas existem ainda provas. Observe, a expiação no sentido do sofrimento. Não vai ter, não, você vai sofrer aqui para você pagar o mal que você fez. Não vai ter esse sofrimento, mas vai ter o sofrimento da prova. Os espíritos, eles vão escolher passar por determinado sofrimento para conseguir se adiantar. São as provas. No caso, é um desses que vai colocar em xeque se a gente já conseguiu superar alguns defeitos. Né? E aí agora, o nome já diz, prova. Você vai ser testado mesmo. E é o espírito que vai escolher. Não, eu quero nascer num corpo assim, 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 numa família desse tipo, ou de um mundo. Ele vai escolher, para ver se ele avançou como realmente é para ser. E aí, quando essa raça, os espíritos que praticam o mal pelo mal, eles forem expulsos, quem é que vai substituir? Espíritos melhores, que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Vejam que está dizendo que espíritos melhores vão substituir aos espíritos que não evoluírem. Agora, que espíritos melhores serão esses? A Terra não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Muita gente pensa que vai acontecer aqui um dilúvio, vai acontecer algo... Vai pegar fogo. Muita gente acha isso, né? Acha que todo mundo vai morrer de vez. E não é bem assim. A coisa não funciona assim. A atual, que é a atual geração, ela vai desaparecer gradualmente, ou seja, aos poucos. E a nova vai sucedendo do mesmo modo. Aquela raça de espíritos atrasados, elas vão desaparecendo e ao mesmo tempo vai aparecendo uma outra raça de espíritos mais evoluídos. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a reencarnar. E em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. É assim que vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer agora um cataclismo que vai desencarnar todo mundo e já era, não. Vai ser aos poucos. Vai ser aos poucos. Quando o espírito chegar naquela reencarnação que é a última dele, aqui na Terra, e ele não conseguiu adiantar, ele não vai mais reencarnar aqui. Ele vai ser direcionado para um outro planeta. E qual é o espírito que vai reencarnar? Cada criança que nascer vai ser um espírito mais evoluído, para aí sim fazer o mundo de regeneração. Mas todo mundo está preocupado, né? A gente vai estar na onda aí. Né? Pois é. Muito menos, agora vem a explicação do nosso estágio aqui. Muito menos se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais maravilhosos. Olha só, Jesus falou há 2000 anos que essa raça aqui, ela não vai passar até que tudo aquilo que Jesus previu aconteça. Só que aí eles lá no passado viam morrer muitas pessoas da época de Jesus e pensou, então quer dizer que Jesus não acertou na previsão? Porque nada daquilo que Jesus previu aconteceu e toda aquela geração morreu. Só que é a geração corpo físico. A geração espírito, ela ainda é a mesma. Os espíritos eles vão reencarnando, nós somos lá da época de Jesus. E muitos outros e outros e outros. A nossa raça continua aqui. Não vai ser uma geração de novos corpos humanos. São os mesmos corpos humanos. E muito menos pode ser só uma geração de novos espíritos, não. Os espíritos são os mesmos, são os espíritos velhos. Nós somos espíritos velhos. E essa nova geração, nós podemos fazer parte dela. Porque a nova geração pode ser nós que estamos nos renovando. Senão, Jesus não ia cumprir as palavras de Jesus. Nós somos a geração que Jesus disse, em que essa geração não irá passar
até que todas essas coisas se cumpram. Seremos herdeiros de nós mesmos. Exato. Estamos ainda, a promessa de Jesus, a previsão de Jesus está em andamento. A época atual é de transição, observe, 1868. Kardec já dizia que já era transição lá. Confunde-se os elementos das duas gerações. Assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Olha só, Kardec já disse, na época de Kardec, já estava ocorrendo essa imigração. Já estava havendo espíritos que não mais reencarnaram aqui, porque já era a última chance deles. Já teve espíritos que já foi para outro planeta. E outros porque mudou alguma coisa, a chance permaneceu. Mas já está chegando no limite. Uma hora chegou o limite. E aí, desde aquela época já tinha, chega uma, porque partiu outra, era espaço. Agora, como separar uma e outra? Aí Kardec vai dar aqui as ideias, as características que fazem com que a gente separe a geração nova da geração velha. Tem ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence a cada indivíduo. Bom, a gente vai separar uma e outra pela tendência de se melhorar ou não. Não quer dizer que a nova geração vai ser só aquela pessoa que está praticando o bem. Não. De repente alguém que ainda é imperfeito, mas que está tentando melhorar, que já dá provas disso, que já consegue praticar o bem, não de forma integral, mas que em alguns momentos pratica o bem e que tem essa intenção de se melhorar, já pode fazer parte dessa nova geração. E não fica guardando rancor, não se perdoar. Né? Exatamente, são características morais. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. O que é precoce? Cedo demais, mas cedo demais não no sentido do espírito, mas da criança. Hoje nascem muitas crianças que a gente às vezes, poxa, que menino inteligente, ele nasceu tem poucos anos, tem 2, 3, 4 anos, já faz coisas que tem adulto que ele não consegue fazer, ou tem desenvoltura, ou tem uma fala diferenciada, da idade, sim, uma fala de moralidade, que é algo que é diferente para a idade, é uma novidade para a idade, é precoce, já são sinais dessa nova geração, que juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Tem muita criança que já vem com essa ideia, às vezes a gente não ensina, e ele já vem com essa ideia de que não morreu, acabou. É difícil você encontrar uma criança hoje para ela não acreditar, mesmo na linguagem dela, para ela não acreditar que exista uma outra vida. No imaginário da criança, ela já traz embutido a ideia de que existe algo além desta vida. Como encarar com naturalidade, né, o fato de morrer, de que a gente, enquanto pai e mãe, tem muito aquela ideia de querer proteger os nossos filhos e não ver um pouco, né, quando a pessoa morre. Já tem criança, eu digo isso por causa de Isis, ela faz questão de ver. Eu faço de tudo para convencer, para ela não ver, porque eu acho que vai ficar na cabeça dela. Mas para ela só está bem se ela ver e questionar por quê, se morreu, se está ali por quê, se está ali porque vai ficar melhor. E aí ela vai explicando, mãe, morreu um pouco, mas é porque ele vai melhorar e vai nascer de novo outro dia. E aí ela se convence. E não fica na cabeça como a gente ficava antigamente com medo, não. Porque já nada, já é intuitivo, ele já nasce. É a nova geração mesmo, já nasce com quê? Puxado. O menino de hoje sabe mais que a gente. Não se comportar exclusivamente de espíritos superiores, o que a gente falou antes. Essa nova geração não vai ser. Pode ser que tenha ali, para nos ajudar, com certeza terá espíritos superiores. Mas a grande maioria não vai ser. Mas os que, já tendo progredido, se acham predispostos, ou seja, com vontade
de assimilar as ideias de progresso e aptos a secundar o movimento de regeneração. São espíritos que já têm aquela ideia de mudança mesmo, que tem força de vontade, tem o querer e a ação de mudança. E os espíritos atrasados, como é que eles são? A revolta contra Deus, se nega a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. Tem pessoas que acham que a humanidade é a coisa mais inteligente que existe no universo. Quem pensa assim tem que mudar isso aí. Propensão instintiva para as paixões degradantes, né? Ou seja, para o gosto por aquilo que pelas coisas mundanas, pelas coisas materialistas, né? Sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Aí, às vezes a gente fica preocupado, puxa, mas tem vezes que a gente é assim. Às vezes, mas só que a gente tem que pensar assim, ó, eu sei que a gente, às vezes, nós podemos ser egoístas, temos orgulho, inveja, ciúme. Não é, quando a gente tiver um sentimento desse, não quer dizer que a gente está pensando, eu estou ciumando, eu não estou pensando para ciumar, já é algo ainda meu. Se eu ciúmo alguma coisa, está na minha natureza, mas aí eu tenho que procurar mudar, eu tenho que procurar trabalhar isso, me policiar. Né? Exatamente. Hoje eu acredito que muitas pessoas que estão com essa preocupação em mudança, mas que ainda sentem esses tipos de sentimentos, que ainda sentem, sabem que está errado, já é um passo. Sabe que está errado, sabe que tem que mudar, e começar a trabalhar aquilo. Para tentar fazer coisas contrárias a esse tipo de sentimento, para ir praticando atos que venham substituir esses aqui. E apego a tudo que é material, ou seja, sensualidade, cobiçar, avareza, são as características dos espíritos atrasados. E aí a gente pode ter várias características daquela ali, mas que a gente já encara aquilo como, não, tem que mudar. O primeiro passo é isso aí, tem que mudar. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá um sofrimento para os homens de bem. Olha só, aqui fala que são aqueles espíritos que não querem se emendar, ou seja, sabe que está errado, sabe que aquele sentimento é errado, mas não tem nenhuma intenção em mudança. Eu sempre dizer, eu sou assim, nasci assim, não recebo síndrome da Gabriela. E às vezes o espírito faz até por prazer a maldade. É mais atrasado ainda. Aquele que faz o mal pelo mal, que faz por prazer, está mais atrasado do que aquele que diz, não, eu nasci assim, eu sou assim. Porque assim, quem fala assim, sabe que está errado. Só não quer mudar ainda. Só não quer mudar. Porque ainda sente prazer. Tudo que a pessoa é, e morre assim, teimoso, aí o espírito Continua. E aí, nesse caso, ele vai ter que sofrer para amolecer o coração. Não sofreu o suficiente ainda. Pois. Quando a Terra se achar livre deles, só que no caderno coloca, livre deles, aí a gente tem que trabalhar para não ser deles. Os homens caminharão para o futuro melhor que ele está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto espere que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Olha só, quer dizer, o mundo de regeneração vai ser um mundo de espera. Mas é um mundo de espera, não quer dizer que é espera parado, não. É o espera de esperança, mas praticando ação de mudança para o bem. E enquanto a gente tem esse sentimento de mudança para o bem e praticar, aí estamos abrindo esse acesso a quem sabe um dia a Terra ser um mundo superior. Vai demorar, vai. A gente tira pelo tempo que está se passando, desde que quando Kardec falou isso aqui, quer dizer que ainda estamos num período de transição.
Quantas vezes nós já viemos e voltamos? E ainda vai, né? Não se deve entender que sejam expulsos da terra todos os espíritos retardatários, olha só. Não quer dizer que todos aqueles atrasados vão ser expulsos, não. De vez, não. Muitos vão voltar. Agora, quem é que vão voltar? Quem é que volta? Porque, assim, muitos que ainda são retardatários é porque fica cedendo ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. É o perigo do exemplo. O exemplo ruim. Você tem a tendência de seguir alguém que pratica o mal. Muitas pessoas ainda praticam o mal por conta disso. Às vezes fica cedendo às companhias. É por isso que... Para fazer parte do grupo. Isso. Às vezes muitos espíritos podem nascer em meios em que são meios que vai provar se ele mudou ou não. São meios que tem tudo para o espírito dar errado. Ele escolheu estar ali. Mas ele consegue dar certo. Ele conseguiu passar daquela prova. Resistiu. Então é porque aprendeu. Aí esses espíritos que estão indo pelo exemplo do outro, mas que já tem dentro de si um sentimento de renovação, o que acontece? Quando eles desencarnam, olha o que fala aqui, subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, verão as coisas de maneira diferente. Tem espírito, muitos de nós aqui, que ainda podem praticar o mal porque está vendo o outro praticar, vai na influência do outro, vai no exemplo do outro. Mas aí quando desencarna, que já tem uma certa consciência espiritual, que desencarna, que chega lá do outro lado, começa a analisar de que aquilo que estava fazendo não estava certo. E aí ele já está mais preparado. Só bastava apenas uma passagem lá no mundo espiritual para ele retornar renovado. É o que vai dizer aqui, Para isso, tende a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar que o quão falso era o caminho que seguiam. Não é bom. Esses espíritos que têm essa tendência de mudança, que praticavam o mal porque seguiam os outros, mas quando desencarna, que chega do outro lado, acha espíritos que se interessam por eles, ou parentes de outras reencarnações, espíritos mais avançados, que chega, abraça e fala, aquilo que tu fazia, está vendo que não estava certo? E aí vai orientar. Só que são espíritos que já têm a capacidade de receber aquele ensinamento e pôr em prática. Nós mesmos, pelas nossas preces e encorajamentos, podemos concorrer para que eles se melhorem. Daí a importância da gente sempre orar por aqueles que desencarnaram. Principalmente aqueles que desencarnaram recentemente. Não quer dizer que não deva orar pelos outros que já têm muito tempo. Mas o que desencarnou hoje, por exemplo, ele está recente lá no mundo espiritual. Ele vai precisar de uma ajuda lá e de uma ajuda daqui. As nossas preces, para encorajá-lo, chega até eles. E a gente não sabe, um espírito que partiu hoje, a gente não sabe se, será que ele já não é um desses que precisa só de um toque de amor, de um toque de uma prece, para que na próxima reencarnação ele já venha propenso ao bem. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que haja disposições melhores, há sempre uma renovação. Olha que bom. Kardec deixa claro os ensinamentos dos espíritos, em que essa nova geração pode ser espíritos que eles vêm de outros planetas. Digamos que espíritos que estão no mundo de regeneração, eles podem vir para aqui. E por que isso pode acontecer? Porque de repente eles estão lá no mundo de regeneração, mas aí o mundo precisa mudar para um mundo feliz. Eles ainda não mudaram ainda suficientemente, aí eles têm uma chance de vir para aqui para ajudar a gente. E aí pode vir espíritos novos de outros planetas para reencarnar aqui. Vai ser uma geração de espíritos nova, mas também teremos espíritos antigos
nós vamos estar aqui. Agora, para nós estarmos aqui, nós temos que ter disposições melhores. Temos que ter ali, no mínimo, um toque de algo bom para se fazer, para a gente estar junto com eles. O estado dos costumes e da sociedade estará no seio de um povo, de uma raça, ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que é preponderar. Olha só, na mesma terra, possa ser que, Kardec não está afirmando que vai ser com certeza, mas pode acontecer, de que determinado país, possa ser que ali fique concentrado espíritos que já têm boas melhoras. Em um outro país, pode ficar concentrado espíritos que ainda precisam de mudar mais do que o do país Y. Porque isso é a questão da afinidade. Eles vão continuar se agrupando. Vão continuar se agrupando. Figuremos aqui um exemplo que Kardec dá. Imaginemos um mundo aí que ele é composto, na maioria, de homens turbulentos, indisciplinados. Vamos imaginar Hidrolândia, uma cidade. Digamos que aqui em Hidrolândia tem lá homens muito turbulentos, indisciplinados, que praticam o mal pelo mal, os quais ocasionarão nele desordens que a lei penal terá dificuldades em reprimir. A lei penal dos homens. Os homens serão tão maldosos em que até a lei humana vai ter dificuldade de reprimir isso. Como exemplo, são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros, eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Vai ter ali uma pequena parcela de espíritos da cidade, espíritos bons, só que eles vão estar encurralados por esses espíritos, por esses homens, que só querem fazer o mal, porque eles são mais fortes fisicamente, eles são maioria, um vai arrastar o outro ao exemplo mal. Os povos bons, nenhuma influência vão exercer. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros, que os ridicularizam e maltratam. Os povos bons, eles vão ser ridicularizados. E aí Kardec faz essa pergunta, não é essa uma imagem da sociedade atual? Às vezes tem gente que quer fazer bondade e acha que diga, sai daí, tu é besta, fulano fez isso e isso e isso contigo, e tu ainda vai perdoar ou fazer o bem para fulano? Quantas vezes a gente não escuta isso? Ah, sai de baixo, que eu não vou fazer isso. Não vou nada. Nesse caso, ele que fez o mal, ele que paga, ele deseja ainda, né? Isso aí que tu acabou de ler é o que a gente hoje chama de inversão de valores. E o pior é que tem gente ainda que coloca Deus no meio e quer que Deus opere isso. Tem gente que fala, Deus é vingativo. Tem gente que fala mesmo. Está pagando. Está pagando. Eu vou orar para que Deus interceda. Até na maldade, tem gente que coloca Deus no meio. Aí vai. Agora, suponhamos que esses homens sejam retirados, um a um, 10 a 10, 100 a 100. Observe, digamos que o exemplo é a cidade de Hidrolândia. Aí digamos que o que a lei penal achou como solução foi pegar esses homens e transferi-los para as cidades vizinhas. Nós vamos tirar lá, 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, e ao mesmo tempo vai trazendo igual número de bons soldados, de bons homens e mulheres, né? Mesmo por alguns dos que já tendo sido expulsos e se corrigiram. Olha só. Então, de repente, não, tirou 5 daqui, mandou para a cidade vizinha, só que desses 5, um se arrependeu. Não, eu vou fazer o bem, eu vou voltar. Aí eles retornam. E aí eles vão se misturar com aqueles outros que vieram novos de outra cidade. Para quê? Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo mundo, só que transformado. E a boa ordem terá sucedido à desordem. É assim que vai acontecer. Só que no exemplo, em vez de ser Hidrolândia, a terra toda. É assim que vai acontecer a mudança. Bom. Agora, nesse capítulo, ele fala um pouco também sobre as grandes partidas coletivas. Os casos de, como aconteceu com a Covid.
a quantidade de espíritos que partiram durante a Covid e que ainda partem, os desastres aéreos, né, os desastres que acontecem no mar, ocasionados por maremotos e tudo mais. Né? Esse que aconteceu agora em São Paulo, o que aconteceu na Turquia, o que aconteceu na Bahia, se não me engano, tem 2 anos, lá na região de Itamaraju, né, no sul da Bahia. Muitos espíritos partem ali. Eu trouxe ali imagens da pandemia, porque foi a última mais recente em que muitos espíritos desencarnaram. Mas teve outros e outros, as guerras lá do passado, ainda tem, mas a gente estou falando de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que muitos desencarnaram. Na época lá da gripe espanhola, que foi muito semelhante à Covid. Então, são partidas coletivas. E aí, o que é que os espíritos falam sobre isso? As partidas coletivas servem para quê? Para ativar as saídas. Ou seja, estimular mesmo. Não, tem que sair. Uma causa que quer levar isso. Qual a outra causa? Transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências. Olha só, eu fico pensando, a gente vê tudo isso, essas mortes, tudo como negativo. Longe de mim ou longe de nós, a gente, no caso, encarar isso assim e ficar feliz com isso. Não vai ficar feliz. Mas a gente tem que entender em que esse tipo de morte coletiva é para um bem. Assim como a gente hoje já entende que a nossa própria morte vai ser para um bem da gente. Quando a gente morrer, quando a gente desencarnar, é um bem nosso. A gente vai retornar para a verdadeira morada e já é um sinal de avanço que nós tivemos aqui. Então imagine isso acontecer coletivamente. É justamente para acelerar a mudança. E dar maior ascendente às ideias novas. Dar lugar, dar chance das ideias novas aparecerem. Porque o que fala ali? Se desencarna de uma só vez 300 mil pessoas, com certeza vai reencarnar o mesmo tanto de espírito. Um pouco mais, um pouco menos. Mas como a gente está em um momento de transformação, a maioria desses espíritos que vão reencarnar no lugar desses 300 mil, a maioria são espíritos mais propensos ao bem. Por estarem muito maduros para a transformação, muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Que fonte mais pura é essa? O mundo espiritual. Tem muitos que chegou de uma só vez a um certo grau de madureza em que de uma só vez também eles partem. Por que eles partem? O que vai acontecer? Porque se eles se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, eles iriam persistir nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para descerrar os olhos. Olha como a coisa é consoladora. Muitos partem, tem um motivo de partir. A maioria daqueles que estão partindo, que partiram, a maioria vai chegar no mundo espiritual e vai assim, ele já vai estar num grau de avanço em que ele vai entender em que agora eu vou retornar melhor. Por quê? Porque atingiu o grau de maturidade. Por isso que muitos partem de uma só vez. Ao regressarem para a Terra, numa nova reencarnação, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido e serão auxiliares das novas ideias. 500 mil partiram de uma só vez. 500 mil vão chegar. Aí a gente tem que entender que vamos tentar encarar isso tirando as ideias materiais. 500 mil partem, 500 mil chegam. Aqueles 500 mil que estão chegando, com certeza a maioria são espíritos mais avançados. E aqueles 500 mil que partiram, que já estão no mundo espiritual, muitos deles já vai estar no estágio de, quando retornar para aqui, para a Terra, numa nova reencarnação, de já aqui ficar. Foi lá, no mundo espiritual, só para clarear um pouco as ideias e retornar.
Então a coisa é consoladora mesmo. Mas a gente tem que olhar do ponto de vista espiritual. Se a gente olhar do ponto de vista material, aí a gente vai enxergar até maldade em Deus. É por isso que a gente não pode olhar do ponto de vista material. É por isso que muitas pessoas se tornam ateias. Porque fica perguntando, peraí, por que é que Deus permite isso tudo? Olha aqui a explicação. Isso tudo acontece para mudança, para melhoria. Para melhoria até daqueles que partiram. A regeneração da humanidade não exige absolutamente uma renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, só que pensando e sentindo de outra maneira. Como isso é bom da gente ouvir isso? Não quer dizer que para eu ficar aqui na Terra, em um mundo de regeneração, eu vou ter que me mudar de uma hora para outra, não. O que fala aqui? Basta ter um sinal de mudança. Basta ter um sinal. Basta ter o querer. Basta demonstrar que é isso, mas não é só demonstrar da boca para fora, mas demonstrar com ações. Basta ter esse sinal de mudança. Já é o motivo em que Deus e a lei que Ele criou já acha para a gente continuar aqui. Quando individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. Mais uma vez, explica as partidas coletivas. Porque quando apenas uma pessoa muda, vou pegar Retirolândia como exemplo. Aquele exemplo lá da cidade. Retirolândia, digamos que só tenha homens ruins e só tem uma pessoa boa, aquela pessoa boa jamais vai conseguir influenciar toda aquela massa. Ela precisa de ajuda. Aí, de repente, 10 daquelas pessoas ali já tem uma certa propensão para o bem, mas ainda não faz, porque às vezes fica até com vergonha dos outros. E aí quer estar na mesma turma. E aí, de repente, eles desencarnam, os 10 de uma só vez, e lá eles têm... Não, a gente tem que voltar para ajudar quem ficou. Porque os espíritos, ao desencarnarem, eles pensam nisso. Principalmente aqueles que estão no estágio mais avançado. Eles vão pensar assim: vamos retornar para ajudar quem ficou. E a ideia é essa: quanto mais desencarna, mais vão reencarnar espíritos. É a troca de uma geração por outra. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiam uma era de progresso. Aqui nós temos duas imagens após o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui é uma imagem da Europa, uma cidade alemã, e aqui Hiroshima, no Japão, após o ataque da bomba atômica. As cidades completamente destruídas. Completamente destruídas. Só que, o que é que diz ali? Sempre que ocorreu algo desse tipo, em que grandes massas foram expulsas, aquele local, ele avançou. Ele avançou não só fisicamente, mas também socialmente. Aí quando a gente vai pensar a Europa hoje, ou o Japão, o avanço que eles tiveram, se você comparar a Europa de antes da Guerra Mundial, o Japão de antes da Guerra Mundial, e você comparar com o que eles são hoje, mudou totalmente. Mas passou por um período de destruição. Isso é uma prova de que os grandes acontecimentos que dizimam uma população inteira, prova de que vai ter uma regeneração. Olha o que é que fala ali anteriormente. A regeneração, ela vai começando, não é de uma só vez, ela vai começando em um país, em outro país, em uma região, em outra região, até que se dê em todo o planeta. Para aquele que sabe
que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não lhe causam o mínimo pavor. A gente tem que estar nesse estágio aqui, ó. Porque a gente já sabe, nós já conhecemos que a morte destrói só o corpo. A gente sabe disso. Só que a gente tem que trabalhar para que isso não cause mais indignação, não cause mais uma falta de entendimento. A gente fica perguntando, puxa, por que isso está acontecendo? A gente já tem a resposta. A gente já sabe. Então, cabe a nós trabalhar essa ideia na gente. Porque se a gente tem ainda um sentimento de pavor, é porque a gente ainda tem esse atraso para avançar. A gente já tem essa consciência. A gente sabe que o mundo, a vida, não acaba com o corpo físico. Então, a gente, sabendo disso, a gente vai começando a trabalhar um sentimento contrário. Ele lhes compreende o objetivo, ou seja, aquele que sabe que a morte física destrói só o corpo, né? Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso todos sempre chegarão. Não importa, todo mundo vai morrer. Não adianta fugir da morte, não. É o destino de todo mundo. Por isso que a gente não pode ficar chocado. Temos que ter o sentimento de compaixão pelo outro, de compaixão para aqueles que foram, pela aqueles que foram, talvez que nem tanto, mas por aqueles que ficaram, tem os que sofrem mais, pelo fato de não entender o porquê que um parente desencarnou, ou de não entender o porquê muitas pessoas desencarnaram. Esses que são dignos de mais compaixão nossa. Porque os outros, ao chegar lá no mundo espiritual, a maioria já tem maturidade para entender o porquê, ou vai ter apoio lá do outro lado de um espírito amigo que chega e esclarece. Cabe a nós aqui termos compaixão mais por aqueles que ficaram mesmo, um pelo outro, mas ter entendimento de que a morte é necessária. E os incrédulos, eles vão rir dessas coisas. O materialista vai rir disso tudo. Vão rir, inclusive, daqueles que acreditam em uma vida após a morte. Assim como outros e outros já riram no passado de outras ações da lei de Deus. Mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, se verão um dia forçados a abrir os olhos. Aqueles que não acreditam em nada, nós ainda temos esse sentimento, às vezes, uma certa dificuldade não de compreender, mas de vivenciar o desencarne. A gente pode ter essa dificuldade de vivenciar, mas a gente já não ri mais. A gente já não faz mais pouco caso. A gente está compreendendo. Agora, aqueles que riem, esses não passaram por mais dificuldades, vão passar por mais sofrimento para conseguir entender o que é o verdadeiro mundo. E aí a gente, com esse último trecho, a gente encerra o livro A Gênese. Muito tempo, não lembro, já tem uns 3 anos, né, tá? Com o livro A Gênese. Tem 2, 3 anos. É? Acredito que sim. Começamos antes da pandemia, paramos. Pelo menos parou. Eu acredito que a gente tem 2, 3 anos aí no livro A Gênese. E hoje, finalmente, a gente chega ao final do livro. E assim, a gente sabe das obras básicas, são 5, e a gente tem uma didática de sempre seguir as obras básicas. Nós já estudamos aqui em doutrinárias, em palestras, o livro dos médiuns, e estudamos também o livro dos espíritos. E agora a Gênese. Aí está faltando a gente estudar em doutrinária o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno. Só que o livro Céu e Inferno a gente está estudando agora aos domingos. Aí a partir da outra semana a gente vai, nesse caso, colocar nas doutrinárias das terças-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser, no caso, uma nova abordagem, porque a Gênese é a ciência pura. A gente viu. Tem a ciência material e a ciência espiritual, a ciência pura. E o Evangelho vai trazer agora lições voltadas mais para o lado moral. E a gente vai agora nas doutrinárias, a partir de terça-feira já estudando isso. Aí só para a gente ver a programação de março, como é que a gente começa,
O primeiro tema, que já é dia 7, terça-feira, vai ser o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. É a introdução da obra. No dia 14, aí a tema vai ser com Darli. Elciane já vai falar sobre o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Depois eu vou entrar com notícias históricas contidas no Evangelho. E no dia 28, Iara vai trazer o tema Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Todos esses 4 temas, eles estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente já vai início. É tão bom eu sinto assim, missão cumprida. Mesmo com as nossas imperfeições, a gente tendo que estudar bastante para estar aqui na frente, a gente errando sempre. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai. É aquela sensação de missão cumprida e que terça-feira uma nova missão nos espera. Tá bom? Então é isso. Boa noite a todo mundo e até a próxima vez.